Bom, gente, a gente está iniciando aqui a gravação só para se iniciar aqui o vídeo, né? Que a gente já estava na discussão. Então, a gente está discutindo, né, a pergunta colocada aqui sobre uma pesquisadora que quer avaliar o possível efeito na população de uma ave de floresta, né, do manejo florestal e vai fazer, né, amostragens numa área primária, uma ou várias, né, provavelmente, várias áreas de floresta primária e algumas áreas de floresta que está sendo manejada. E aí a pergunta é qual que seria o melhor método, né? O índice de abundância ou fazer uma amostragem com distância. E aí eu queria ouvir não sei se a maioria, mas um bom número de vocês respondeu o índice de abundância, e alguns dos argumentos é porque as aves talvez são muito móveis e a gente pode contar eles duas vezes, e o índice... Aí eu queria saber por que o índice de abundância seria melhor nesse caso? Por que isso resolveria esse problema de contar um indivíduo duas vezes? Quem que colocou ali o índice de abundância e fez essa justificativa? Assim, eu vou falar, mas, né, como eu nunca trabalhei com isso, foi assim, pelo que eu vi nos vídeos. E você, E Cleiton, também respondeu a amostragem por distância, né? foi por distância. Ah, é só da abundância que é para falar? Não, eu quero ouvir quem falou sobre índice de abundância. Ah, tá, desculpa. Quem que pode falar? Posso chamar alguém? Posso chamar o Cleiton? Cleiton, eu me lembro da tua pergunta agora, da tua resposta. E acho que foi você que justificou justamente que ela se movimenta muito, então com o índice de abundância resolveria esse problema. Eu só não coloquei ali, eu acho que seria interessante, né? Captura e recaptura e tal, para a gente ter noção de que não está contando o mesmo indivíduo, né? Acho que com um ponto de amostragem com distâncias, a gente pode estar no decorrer do transecto e o bicho se movimentar e a gente acabar contando o mesmo indivíduo. Então, foi mais por esse motivo mesmo. Tá. Ah, tá, mas quanto ao índice de abundância, você estava pensando em marcado em recaptura, então? Tá. Seria melhor. Mas aí não é um índice de abundância, né? Captura, marcação e recaptura é realmente um método muito robusto para estimar população, né? Então, ele estimaria realmente a densidade e a abundância. Índice de abundância seria, por exemplo, frequência que você observou em campo, poderia ser quantidades de vocalização que você escutou, período, por exemplo, você pode fazer um índice, seria tantos indivíduos, né, que poderiam ser os mesmos por hora. Tem um índice muito famoso para aves, se eu não me engano, como que fala? É um de ponto mesmo, né, de pontos fixos, que você consegue calcular uma frequência para cada ponto fixo. Isso é o índice de abundância. Então, a captura, marcação e recaptura, você realmente está marcando todos os indivíduos. Então, você vai saber, no final das contas, né, com captura e recaptura, por todo um arcabouço estatístico por trás, você consegue estimar a densidade, a sua taxa de detectabilidade também. Então, ele está entre os métodos robustos, principalmente para aves, mas às vezes a gente não tem condições de comprar rede de neblina, de fazer, é um esforço muito maior. Não, e fora que o marcado em recaptura, assim, então, eu concordo totalmente com o que o Átila está colocando ali, né, e o marcado em recaptura é um método extremamente robusto, mas, assim, requer muito tempo para você ter um número de recaptura suficiente para poder rodar os modelos, né, de marcado em recaptura. Precisa ter muitos dados, né? Ou com uma espécie muito, muito abundante, mas mesmo assim uma espécie muito abundante, por isso mesmo, talvez você não vai ter muita recaptura, né? Vai ter muita captura de indivíduos, mas não dos mesmos indivíduos. Então, marcado em recaptura não é um índice de abundância e um método muito bom, mas requer um esforço muito grande, né? E muitas vezes de longo prazo também, né? Então, para aves, justamente os point counts, né, são bem comuns, que a gente fica num ponto, que é um índice de abundância, e a gente fica por 10 minutos, 20 minutos, e registra, né, as vezes que a gente escutou
cantar aquela espécie em questão, ou todas as espécies, se for uma coisa a nível de comunidades. Mas aí não resolve esse problema de ser o mesmo indivíduo ou não, porque por isso que o tempo geralmente é curto, né? Geralmente são 10 minutos, né? Porque se você ficar lá um tempo longo, a chance de escutar o mesmo indivíduo cantando, né, é bastante grande. Geralmente, quando a gente faz pontos de escuta, a gente escuta um indivíduo, né, aqui, depois, logo depois a gente escuta outro aqui, a gente tem uma noção, são dois diferentes, tudo bem, mas às vezes a gente não sabe se é o mesmo que pulou para lá, né, tem vezes que a gente consegue, mas esse sempre é um problema. Mas então, os índices de abundância não resolvem esse problema de contar um indivíduo duas vezes, e isso é um problema que a gente tem que minimizar em qualquer método, né, não é uma coisa assim que algum método possa resolver isso de forma simples, né? Mas quem mais gostaria de falar que falou sobre o índice de abundância? Só para dar uma pontuada, a gente tem um índice de abundância que é considerado, né, na literatura, o índice de abundância perfeito. Que aí eu não sei se a Nena abordou isso na aula dela, mas o índice de abundância perfeito, a densidade é um índice de abundância. Então, a densidade populacional é o que a gente chama, aplicando o método correto, né, com o delineamento experimental, que vai se aplicar para a sua espécie, tudo cumprindo as premissas de cada método. A densidade, ela é o índice de abundância perfeito, e ele é o índice de abundância perfeito, é aquele que tem uma relação, né, abundância num eixo, e o índice de abundância que o ponto bate certinho. Então, a densidade, ela é o índice de abundância perfeito quando utilizado o método adequado. Ela também é um índice de abundância, né? Então, nesses Legal. softwares que a gente trabalha, essas análises, todos eles têm um índice, né, que é a densidade, para a gente chegar onde o parâmetro de interesse, que é a abundância, né, que a gente quer saber quantas espécies tem, quantos indivíduos tem de cada espécie, né, dentro da população. Esse é um bom ponto. Acho que a questão é que como é medida, né? Como é esse índice de abundância, né? Quão bom ele reflete o que está acontecendo com o número de indivíduos reais, né? Então, essa questão monotônica e linear, essa relação entre o índice e o número de indivíduos real. Então, e o que é a amostragem por distância, pelo que vocês viram na aula da Nena? Por que essa amostragem por distância ela permite, né, que a gente tenha uma boa estimativa desse índice de abundância? Qual que é o principal? Porque você, quando está fazendo a amostragem, você pode detectar ou não, e aí essa amostragem por distância, você consegue estimar o que você não detectou. Então, é um bom índice para saber se numa área com manejo teve ou não o efeito, né, na população de aves. Exatamente. Então, se a gente pode estimar a densidade considerando esse problema de detectabilidade, pode ser, né, realmente importante, porque principalmente, assim, eu coloquei esse exemplo, e talvez a pergunta eu devia ter colocado um pouco mais de detalhes sobre alguns detalhes a mais sobre a espécie de ave, né? E talvez mas assim, era mais para a ideia de a gente discutir. Mas, por exemplo, um grande problema entre florestas com diferente estrutura é que a gente pode ter diferente detectabilidade, né? Em uma área de floresta mais rala, mais aberta, eu posso detectar mais indivíduos. E se eu uso um índice de abundância que não corrige por esse problema da detectabilidade, eu posso estar tendo valores totalmente enviesados, porque eu posso até nem encontrar diferença ou encontrar até mais indivíduos na área manejada, ou área com maior área aberta, mais, né, aberto sobre bosque, só porque eu estou vendo mais. E na floresta primária, a detectabilidade é menor, e aí eu estou vendo menos indivíduos. Então, se eu uso um índice de abundância que não é corrigido, né, pela detectabilidade, seja da espécie, seja do ambiente, então eu vou ter uma estimativa muito enviesada e não vai me permitir ver se efetivamente tem um efeito ou não, né?
Então, assim, adicionando ao que o Átila falou, que eu acho que ele colocou um ponto importante, né? A densidade também é, né, um índice de abundância, só que tem que ser realmente estimado através do método de distância para poder corrigir o problema de detectabilidade, né? E isso é justamente o que a gente vai falar hoje, e aí também para a gente não se estender demais nessa discussão aqui, eu queria, só se alguém tem mais algum comentário antes de passar a palavra ali para o Átila. Alguém gostaria de comentar? Alguém que colocou alguma resposta e gostaria de tirar uma dúvida, saber? Tudo bem? Muito bem. Então, Átila, eu vou parar de compartilhar aqui e passar para você os poderes da sala de aula. Acho que vou fazer você co-host. Acho que agora você pode compartilhar a tua tela, né? Apareceu ali a coisinha de compartilhar a tela? Acho que sim, né? Apareceu. Ah, que bom. Vocês estão Tá vendo bom, minha Márcia. tela já? Muito obrigada, então, e deixo aqui a palavra com você agora para a tua aula. Não, perfeito. Cíntia, muito obrigado mais uma vez de estar aqui participando, né? Sempre bom, né? Retomar um pouco. Hoje em dia eu tenho trabalhado um pouco menos com distância, então acho é um método que eu adoro, então para mim me traz muito prazer poder falar ainda sobre o método. Bom dia para todo mundo, né? A Cíntia me apresentou brevemente, eu sou Átila Ferreguete, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Ecologia, com orientação da professora Helena Bergalo, a Nena, que vocês viram o vídeo mais cedo. E hoje, atualmente, eu estou no pós-doutorado, trabalhando não mais com distance, mas ainda desenvolvo uma orientação ou outra com algum aluno com distance. Atualmente trabalho com uma outra área de modelagem, que são os modelos hierárquicos de espécies de comunidade. Mas não foge tanto dessa questão de detectabilidade. Eu acho que a minha grande parte da pesquisa, até então, acadêmica, tem sido muito voltada para esses métodos de detectabilidade, que é a amostragem de distâncias, né, com distance sampling. Distance sampling, inclusive hoje, atualmente, eu trabalho muito mais com armadilhas fotográficas, e tem como você também estimar, né, com distance sampling. E trabalhei muito com captura, marcação, recaptura, trabalhei muito com modelos de ocupação, ainda trabalho. E esses novos modelos agora, que são os modelos hierárquicos de espécies em comunidade, que é do Watson-Vascain, que trabalha muito mais com filogenia dentro dos modelos, grupo funcional, você consegue incluir mais atributos dentro da comunidade e ter um modelo mais robusto, porque era o que a Cíntia estava falando. Quando a gente está trabalhando com esses métodos, a gente tem que pensar o que é que está influenciando nossa detectabilidade. Por quê? Uma coisa que é óbvio para a gente em campo, qualquer pessoa, é que qualquer pesquisador que vai a campo, a única certeza que ele tem é que ele não vê 100% do que ele está contando em campo. Ele vai perder indivíduos, ele vai perder espécies em campo, e não necessariamente esse zero, que seria a ausência, é uma ausência real. Então, eu acho que isso é a regra número 1 da natureza, a gente não consegue enxergar tudo. Tem um artigo que eu posso compartilhar com vocês depois, que ele vê justamente isso. Ele foi uma revisão bibliográfica, né, um artigo de revisão, e ele fez uma meta-análise justamente de detectabilidade. Ele chegou à conclusão que até espécies de plantas arbóreas têm problema de detectabilidade. Você perde cerca de 20% dos indivíduos de planta, que você faz lá aquela parcela de vegetação, bota plaquinha em todos os indivíduos, você acha que contou todas as árvores, mas você tem problema de detectabilidade em planta. E aí a gente vem para animais, que são... tem animais que se movem muito, tem animais que se movem menos, mas são todos móveis no campo. Então, o que a gente vai perder? Sim, com certeza a gente vai perder.
Então, esses métodos vieram para mostrar que a gente resolveu um problema que está lá presente e que antes a gente chamava de censo populacional, inventário populacional, inventário de espécies, que são termos de contagem total. Sendo que a gente faz um levantamento, né, uma estimativa do real, do que está lá na natureza. E a detectabilidade vem muito bem para nos ajudar nessa questão. Então, hoje eu vou explicar, acredito que qualquer dúvida que tiver sobre a amostragem de distância pode me falar. A gente vai falar sobre o distance sampling. Então, primeiro passo, acredito que todo mundo já baixou o software. Quem não baixou ainda, nesse site aqui, digita Distance Software, vai ter lá versões, tem até pacotes no R, hoje em dia, muito das análises se faz no R, com amostragem de distância hierárquica também, onde você faz modelagens, né, no próprio R, através de métodos frequentistas, bayesianos, da maneira como você preferir trabalhar. E tem o software, que é o que a gente vai falar aqui, que também te dá uma estimativa muito confiável, porque eu comecei fazendo todas as minhas análises, até hoje faço muitas análises no software do próprio Distance, que é do próprio Stephen Buckland, que é o autor principal, né, dessa metodologia. E depois que aprendi a fazer nos pacotes do R, né, eu sei que hoje em dia a gente vive essa onda e com certeza concordo que o R ele é um dos maiores pacotes estatísticos, uma ferramenta, né, um arcabouço que reúne vários pacotes, né, gratuito, para a gente poder trabalhar e com uma linguagem mais universal na ciência, mais transparente, por a gente ter o script, né, não ser aquele pacote fechado, aquela caixa preta. Então, a gente tem trabalhado muito hoje em dia no R e é um dos pré-requisitos a gente saber o R hoje em dia, se a gente for fazer ecologia, né, pelo menos o básico. Mas isso não despreza o pacote fechado do Distance, que também é bem robusto. Então, entra aqui na página, baixa, ele vai pedir, você responde um questionário, porque todo ano eles fazem, essa iniciativa faz uma reunião para ver para onde está sendo utilizado mais, se é por uma instituição, se é para pesquisa, se é para aves, anfíbios, répteis, animais marinhos. Então, dá para utilizar diversas formas, né? Mamíferos, primatas. Então, você responde o questionário e eles sempre estão olhando, né, para como melhorar. Então, a gente abre o software, se vocês quiserem acompanhar comigo, né? Depois também está gravando, vai ficar o vídeo. Essa é a cara do software, né? Então, antes de apresentar o software, eu vou abrir aqui o exercício, né? Que eu acredito que vocês também tenham. A gente vai, nessa aula de exemplo aqui, eu vou fazer esse exemplo da cutia com vocês. Que é esse estudo de caso, né? Vocês já ouviram falar da Ilha Anchieta, em São Paulo, né? A Ilha Anchieta é um local em São Paulo que, na década de 80, o Zoológico de São Paulo introduziu várias espécies nessa ilha, inclusive a cutia. Se a gente falar, vamos soltar essas espécies do zoológico, lógico, um dos zoológicos fechou, então a escolha foi soltar tudo nessa ilha. E foi um tiro no escuro, né? Como muita coisa era feita na década de 80, 90, principalmente selecionar unidade de conservação, era tudo sem conhecimento científico, né? Talvez a gente está voltando para esse momento, né? Negro. Então, tudo era com base, vamos ver no que dá. E nesse vamos ver no que dá, essa espéciezinha aqui, a cutia, chegou a mais de 400 indivíduos numa ilha de 800 hectares. E é uma coisa, assim, super impactante, né? Porque a gente tem registro já dela predando algumas aves, inclusive, coisas que a gente não esperava que ela fosse capaz, assim, que é uma espécie granívora, né? Que se alimenta mais de sementes, né? Então, foi uma surpresa o tamanho do impacto dessa espécie, o tanto que ela desenvolveu nessa ilha. Foi uma das espécies que mais se desenvolveu populacionalmente, foram introduzidos, se não me engano, uns 10 indivíduos. Tem na histórica do artigo. 14 espécies, 100 indivíduos, e a cutia hoje em dia tem 400 de, sei lá, 10, 12 indivíduos. Então, uma espécie que se deu muito bem na ilha. Então, a gente, 8 indivíduos introduzidos. A gente vai trabalhar com esses dados, depois vocês vão responder essas questões aqui para cada um. Beleza, vocês também têm os dados, que é esse AGE cutia aqui, o TXT, né?
E aí a gente já vê por que ele é organizado dessa forma. Mas beleza. Toda vez que vocês abrirem o software do Distance, vocês vão ter a dica do dia. É um programa que ele é muito amigável, então eu sugiro, quem tem familiaridade com R, vai para o software só para dar uma... brincar mesmo com o software, analisar alguns templates, que vai fazer muito mais sentido depois, como é que você vai colocar os dados, como é que você vai fazer seu script no R. Então, mesmo que você for fazer as análises no R, eu sugiro que faça essa experimentação dentro do pacote fechado também, que é o de 7.3, 7.2, que a versão nova é a 7.3. E aí, toda vez ele vai vir com uma dica, e você pode ver mais dicas. Então, é bem didático, tem bastante vídeo no YouTube sobre o método. Então, por isso que para aprender a amostragem de distância com o pacote fechado, inicialmente, é melhor. Porque você aprende o cerne dessa análise, né? As premissas dessas análises, e você consegue seguir depois para o R ou para algum outro pacote que queira fazer análise. Beleza. Então, a gente vai em File, né? E vamos criar um novo projeto. New Project. Qualquer momento a gente pode me interromper. É importante que vocês acompanhem cada etapa dessa, né? E qualquer dúvida podem ir interrompendo. Então, quando cria em New Project, a gente vai dar um nome para o projeto, né? A gente pode chamar Cutia Aula Distance. Pode dar qualquer nome que vocês quiserem. Eu vou chamar de Cutia Aula Distance. Lembra de não deixar espaço, né, entre o nome, que isso nunca é bom para esses pacotes de análise. Então, você cria o projeto, aí ele vai abrir essa parte do setup, né? Como que a gente vai programar? Essa parte do setup é como você vai descrever para o programa o que são cada item, né? O que representa cada item, aqui cada número desse, esse número é quilômetro, é metro, é hectare. Então, você vai, nesse momento, você vai informar todo os metadados, como é que foram coletados esses dados para o programa. E aqui a gente tem 5 opções. Primeira opção, ó, eu quero analisar uma amostragem que já foi completada. Segundo, eu quero fazer uma simulação. Então, essa aqui é importante para quem vai para campo. Então, você criaria uma simulação de dados. Será que com 5 trilhas de 5 quilômetros, tendo 60 observações, eu consigo chegar na densidade? Quanto de esforço eu preciso? Se eu fizer o delineamento dessa forma, vai dar certo? Então, é para você testar seus delineamentos e ver o tanto de esforço que você precisa, que é bem interessante isso, principalmente antes de ir para campo, a fase de planejamento do seu projeto. Uma outra forma interessante é você ir para campo, fazer o primeiro um piloto, volta e ver quanto você precisa com base nesse piloto. Segundo, é você analisar o distance, quando você baixa, ele vem com vários templates, que são análises de exemplo mesmo para você praticar. Então, essa daqui é você analisar com projetos que já existem como templates, para você tentar praticar no programa, tentar descobrir como que saem os resultados, começar a explorar mesmo o programa. Isso aqui é importar um projeto ou um arquivo de comando que você já tenha feito, né? Porque aqui você faz os arquivos de análise, mas você também tem como criar modelos pré-definidos para suas análises. Por exemplo, estou trabalhando com uma comunidade de mamíferos. A maioria dos modelos vão ser idênticos para as espécies, né? Pelo menos trabalhando com um grupo de primatas, por exemplo. Para todos os primatas eu vou ter os mesmos modelos, então eu já posso importar esse projeto de primata e só mudar a espécie, porque aí me poupa tempo na hora de criar os modelos. E aí, essa última aqui é você fazer toda essa importação sem utilizar esse setup aqui, né? Que ele é muito mais didático. Não recomendo que vá para esse caminho, porque você vai ter que fazer tudo do zero e é muito mais difícil. Então, dessas opções aqui, a gente já vai analisar uma análise, um levantamento que já foi completado, né? Então, a gente vai para o próximo item. Aqui é uma parte de informação, ele está dizendo para você o que você selecionou. Você selecionou um projeto que já está completo, ele vai te explicar tudo do que você selecionou aqui. Então, ele está te explicando o que você selecionou e o que você vai obter a partir desse momento, e o que você vai precisar inserir. Então, você pode passar para o próximo, se quiser você pode colocar para não mostrar isso mais, essa parte introdutória. Mas vocês vão ver ao longo que o distance ele é bem assim didático, né? Ele vai te falando todas as etapas.
Então, a gente pode passar para o próximo, que é aqui que começa a informar quais são os metadados, né? Como que a gente coletou os dados dos dados, né? Então, qual é o seu tipo de amostra? Aí eu fiz até um esqueminha aqui no Paint, ó, só para vocês verem. Isso aqui seria uma contagem de pontos, a distância em pontos, né? Você tem aqui um ponto central, isso aqui é muito utilizado para aves, né? Aí você tem esse ponto central, onde você vai ter várias classes de distância de onde você está detectando o seu indivíduo de ave, né? Então, você não tem uma distância perpendicular aqui, você tem uma distância radial. Então, isso aqui é uma análise de distância por pontos, né? Onde você vai ter essas distâncias radiais do seu ponto central, que é o zero. Já o método de transecção linear, você vai ter a trilha, né? De tantos quilômetros, tantos metros, onde você vai detectar a distância perpendicular, que são as linhazinhas. E a partir disso, que esse método faz? A Nina deve ter explicado. Ele constrói, vou pintar de verdinho aqui. Então, por exemplo, esse método ele veio da contagem em faixas, né? E como que funcionava a contagem de faixas, né? Você tinha uma faixa definida onde você ia contar tudo que estava aqui dentro, como se fosse um parcelão. E aí, o que ele fez? Todo mundo sabe que você perde indivíduos, então você tem a detectabilidade imperfeita. Então, com a premissa disso, com base no que você observou em campo, esse método ele constrói para você a faixa efetivamente amostral. Então, ficaria isso aqui. Em vez de você ter o círculo completo, você tem uma faixa efetivamente amostral, que está pintada de verdinho aqui. A mesma coisa aqui, ele vai pegar com base no que você observou e vai construir uma faixa efetivamente amostral. E essa faixa efetivamente amostral, ela é importante porque com essa construção estatística dessa faixa, o método ele vai pegar e vai espelhar. A Nina deve ter mostrado esse exemplo para vocês também. Aqui vamos supor que tem um gráfico, né? E aí ele vai fazer o seguinte, você vai ter a sua detectabilidade, ela cai conforme aumenta a sua distância, e tudo que está aqui dentro você detectou com certeza, que isso aqui é sua faixa efetivamente amostral. Só que você tem uma faixa maior, você está perdendo essa quantidade aqui. Então, você perdendo essa quantidade, o que esse programa faz para você? O que essa análise de amostragem de distância faz? Com base na sua faixa efetivamente amostral, com seus dados, com o seu observado, ele vai estimar o seu total populacional com base no que você observou. Então, isso aqui a gente não sabe, ele vai espelhar isso para vocês. Então, se você enxergou X, é provável que você tenha Y. Então, ele vai fazer essa estimativa com você com base nessas distâncias, né? E a premissa principal é que quanto maior a distância, menor a sua detectabilidade. E que dentro da sua linha ou no seu ponto, você está detectando 100%. Então, essa é a premissa principal do método convencional, que a gente chama de análise de distâncias convencional. Lógico que hoje em dia a gente sabe que tem várias quebras de premissa, né? Você pode colocar variáveis, que é a cobertura florestal, você pode colocar a cobertura do subbosque, isso tudo afeta a detectabilidade. Então, você tem como adicionar todas essas variáveis também, para você obter uma estimativa mais precisa e acurada. Beleza, gente? Então, para o trabalho do Júlio, na Ilha Anchieta, ele fez com transecção linear, né? Então, a gente tem aqui transecção linear, tem transecto em pontos, e o que é esse kill count? Kill count é quando você não está enxergando o animal, mas você, por exemplo, trabalha com antas, né? Eu tenho bastante latrina na floresta, então eu vou contar latrinas. É como se fosse um indicativo da sua espécie, né? Você não está vendo a espécie propriamente dita, mas está contando rastros, né? Por exemplo, está contando tocas de tatu. Então, você consegue trabalhar com esse kill counting aqui. Nesse caso, a gente está trabalhando com transecção mesmo. Aí você vai falar, você tem como colocar um único observador, dois observadores. E aí, quando você tem dois observadores, você vai colocar de maneira diferente. Tanto que o observador 1 viu, quais as distâncias, e quanto que o observador 2 viu e quais as distâncias. Porque isso também ajuda a corrigir a detectabilidade.
No caso desse exemplo, e todos os exemplos, a gente tem um único observador, e estamos trabalhando com transecção linear. Então, transecção linear, nós temos o quê? Distância perpendicular. Ponto, a gente tem distância radial ao ponto. Então, a gente tem perpendicular distance, e estamos trabalhando com objetos únicos, né? Você tem como usar o distance para clusters também, que são indivíduos, espécies que ocorrem em grupo. Primatas, talvez uma espécie de ave mutum, que está, às vezes, forrageando em grupos também. Então, você consegue trabalhar com esse clusters aqui, onde você vai ter uma variável nova, que é o tamanho do grupo. Então, a gente está trabalhando com a cutia, em grande maioria, ela forrageia sozinha, então a gente está trabalhando com single objects. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos para o próximo. Aqui a gente continua falando, que é a parte que eu disse, né? A gente tem o TXT aqui. O que são esses números? Então, a gente vai falar para o programa o que são esses valores, né? Eles são metros, você vai ver, ó, a distância. A sua distância perpendicular, que é a sua última coluna aqui do TXT, ela é o quê? Ela é metro, nesse caso, mas ela pode ser, por exemplo, estou trabalhando com uma espécie de lagarto. E aí, lagarto, tem um exemplo também aqui no texto, vocês vão ver que lagarto, se eu não me engano, foi centímetros. Porque, às vezes, a distância é 2 metros, então dá 200 centímetros, é 1,5 metro, então 150 centímetros. Então, o lagarto, ele é um pouco menor, né? Então, você tem que trabalhar numa dimensão menor. Então, por exemplo, da cutia, a gente está trabalhando em metros. O transecto, que é essa segunda coluna aqui, ó, ela também está em metros, então 1.415 metros, 11 metros. Então, isso tudo está em metros aqui. Então, você pode ver que às vezes tem transectos bem pequenos, né, de 35 metros. Então, você vê que isso pode variar de acordo com o seu delineamento experimental. A ilha é bem pequena, né, ela está em hectare. Então, a gente está trabalhando em metros aqui também. E aqui a gente vai colocar o tamanho da ilha em hectares, mas você pode colocar em quilômetros quadrados também. Isso aqui você que escolhe também. Pode ver que aqui na hora que a gente está importando os dados, não vem o tamanho da área. A gente vai colocar depois isso. Beleza. Essa parte aqui, que é o passo 5, né, da importação dos seus dados, do seu projeto, é chamada de multipliers. Geralmente, a gente não mexe nos multipliers. O que são os multipliers? É, por exemplo, vamos supor que a sua detecção é quando você tem um pouco de quebra de premissa e você quer corrigir de alguma forma isso. Então, vamos supor que você foi para campo, você não detecta 100% na sua linha, no seu transecto, no seu ponto. Vou dar um exemplo de uma espécie que a gente não detecta 100%. Tatu. Às vezes vai ter a toca do tatu, mas você não está vendo o indivíduo. A toca está na sua linha, mas vai depender se o indivíduo está forrageando fora da toca ou se ele está dentro da toca. Então, você pode chegar e marcar, por exemplo, onde suas amostragens no Z0 é menor do que 1. Então, você já está avisando para o programa que você tem problemas de detecção. Então, você está avisando, esses multipliers é para isso, para você informar para o seu projeto, para a sua análise, que você tem problemas de detectabilidade. Então, ele vai considerar isso na hora da análise. O tatu pode ser tanto esse aqui, você marcou esse, e aí você pode colocar observações indiretas de toca, por exemplo. Ó, aqui tem fezes e ninho. Eu posso colocar o ninho como uma toca. Então, você vai ter também a distância dessas tocas. Então, ele ajuda a corrigir essa detectabilidade. Então, você pode trabalhar com isso se você tiver alguma quebra de premissa. E aqui não é ainda a parte de variáveis, né? Você não está incluindo variáveis para corrigir detectabilidade. Então, você está trabalhando só com as premissas principais, que é que você detecta 100% no seu ponto zero, é que o indivíduo está sempre disponível para ser detectado. Então, você quer melhorar isso com ninhos, fezes, às vezes uma espécie muito rara, que você vai ter que trabalhar com vestígios, então você pode considerar essas informações aqui também, na hora que for construir o seu projeto. Beleza, e aí a etapa 6, né, é quando a gente já vai finalizar, né, o processo. E aí a gente tem
3 opções aqui também, ó. Você pode abandonar isso aqui tudo e começar do zero, que é essa última opção. Você pode colocar todos os seus dados, ou seja, tudo isso aqui manualmente, o que dá muito trabalho. Você não pode copiar e colar do Excel, você tem que incluir manualmente isso. Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, mais de 148 transectos. Para colocar isso manualmente ia dar um trabalho, um esforço muito grande, e à toa, sendo que você tem como clicar na segunda opção e importar os seus dados. Então, vou fechar aqui para não dar problema, nós vamos importar esse TXT. Beleza, você também tem como colocar todas essas configurações que você colocou como default já. Você vai colocar, não, toda vez que eu for analisar o distance, é desse jeito que eu trabalho, só vou trabalhar dessa forma, então você vai já se default. Eu não gosto de colocar dessa forma, porque como eu faço análises com mamíferos, com algumas aves, né, terrícolas e também alguns lagartos, eu gosto de eu mesmo editar cada etapa dessa. Então a gente clica em Finish, e aí ele vai vir esse segundo Data Wizard, que a gente é a importação dos seus dados do TXT agora. E aí ele está explicando para você, ó, esse Wizard permite que você importe dados através de arquivos de textos, de um conjunto de dados, e ele está explicando tudo para você. A gente tem um manual super robusto do Distance que descreve todas as etapas. Por isso que eu acho que é um software que te dá vários caminhos, é muito didático. Então, antes de talvez ir para um R, você aprende todas essas etapas, ele não é aquele pacote tão fechado, né, estatístico. Apesar dele ser um pacote obscuro, né, essa caixa preta que a gente não sabe, ele ainda te explica cada passo desse. O Presence, que vocês devem ter trabalhado ontem, ele também é muito didático. E tem muito vídeo do Presence também. Então, é no mesmo caminho. São programas que têm bastante material, bastante fórum que você consegue acompanhar. Então, ele está explicando isso. Eu posso clicar para não mostrar isso nunca mais. E aí, eu vou importar os meus dados. Então, eu vou verificar a pasta que está. Aula Distance está no meu OneDrive em PC. Então, eu vou lá no meu OneDrive e vou importar. Aula Distance. Age Cutia é o meu conjunto de dados. Então, eu vou clicar em OK. E aí, beleza, ele importou. Aí, agora eu preciso falar para ele qual é a minha camada de dados mais baixa, que são as observações, quando eu mostrei para vocês. Então, eu tenho 3 opções aqui: região, transecto linear e observações. Então, a minha camada menor é as observações. Deixa eu tentar abrir aqui. Então, tá. Ó, olha aqui. Essa camada aqui é a menor. Vocês vão ver depois quando a gente abrir os dados. Essas são as observações. Essa camada aqui é o tamanho do transecto. Essa camada aqui é o código do meu transecto. E essa camada aqui é o código da minha região. E aí, voltando para o exemplo da questão que a Cíntia fez, né, que teria uma floresta primária, vamos supor, uma mata primária e uma outra que está em regeneração, um exemplo desse, ou uma monocultura, etc. Você tem como estratificar isso aqui na hora da sua análise também, para você ter as detecções para cada tipo de ambiente. Vocês vão ver que a gente acha que tem isso para lagarto, que a gente tem vários fitofisionomias, né? Deixa eu ver se chega aqui, ó. Tem várias fitofisionomias diferentes, então a gente pode estratificar isso, por exemplo, por tipo de vegetação dessa. Então você consegue fazer essa análise estratificada, porque você sabe que a detectabilidade é diferente, né? Então, beleza. Uma pergunta rapidinha. Pode falar. Nesse caso, eu me lembro assim, da época em que eu usava o Distance, aí eu sempre ficava com essa dúvida, eu acho que os meninos podem ficar com essa dúvida. Nessa hora de estratificar, ou você cria regiões, ou continua sendo uma região, e dentro da região você coloca os tipos de floresta, tipos de ambiente. Qual que é a diferença dessas duas opções? Os senhores? Então, por exemplo, você vê aqui, ó, que tem aqui camada, o nome da camada, região. É um extrato. Então, isso aí significa o quê? Você está estratificando a sua análise. Isso é quando você tem certeza, você vai dividir com regiões,
Nesse caso, quando você tem certeza que é diferente a sua detectabilidade. Quando já for, se tiver essa certeza, se você não colocar dessa forma, vai dar um ruído enorme na análise, mesmo que você coloque como variável. Quando você, por exemplo, está trabalhando com floresta secundária, primária, que a diferença não é tão nítida por um campo, por uma floresta, por exemplo, aí você pode tratar como variável, porque você ainda não sabe realmente o level de detectabilidade, que ela talvez seja diferente. Você sabe que é diferente, mas você ainda não sabe... Justamente, né? Se tem Como? É o que você quer testar justamente, se vai ter diferença ou não, né? Isso, exatamente. Quando você quer testar e você coloca como variável, por exemplo, dentro de uma floresta, você pode colocar uma variável de cobertura de subbosque. Você sabe que dentro de uma mesma floresta, por mais que ela seja pristina, preservada, vai ter locais que você vai passar perto de uma clareira, que você não vai detectar muita coisa, que a sua faixa de detectabilidade ela é menor, e você vai ter áreas que você vai enxergar até 50 metros, aquele subbosque lindo da Amazônica clássico, né, da reserva de Duque, aquela coisa que você enxerga à distância. E você vai ter áreas bem mais fechadas, né? Então, nesse caso, você coloca como variável, você não vai estratificar. Você vai estratificar quando você está trabalhando uma monocultura de eucalipto e uma floresta. Aí você já é nítido que é diferente. Então, você não precisa testar se vai ser diferente. Você vai conseguir já dividir em regiões para você ter uma estimativa global, porque senão vocês vão ver que a gente tem vários coeficientes de variação dentro da análise. E um desses coeficientes, quando ele dá muito alto, é porque você tem uma análise estratificada. Por mais que você colocou junto suas análises e você vê que esse valor representou, a gente tem um coeficiente de variação para esse tipo de análise, né? E tem para a taxa de encontro. A gente espera sempre que sejam bem próximos os valores, vocês vão ver na hora que a gente mostrar os resultados, que seja bem próximo ou que seja maior para a taxa de encontro, porque a taxa de encontro é o que você espera que vai ser maior o coeficiente de variação. Se for para o outro, que representa essa estratificação, com certeza era para você ter estratificado seus dados. Então, você pode voltar e falar, não, eu vou estratificar mesmo por tipo de vegetação. Entendi. Isso mais para o software. No R, você consegue criar um modelo mais com realmente variável. Ele é mais voltado para variável nos modelos hierárquicos, né? Então, você testa isso aqui no Distance pacote mesmo, de software, você tem que dividir, realmente estratificar esses dados. Ele não tem essa sacada de ver a variável, não. Ele estima melhor dessa forma, quando você faz a estratificação. Mas beleza. Para a questão aqui dos lagartos, né, vocês vão ver que é estratificado por campo nativo. E aí é importante também estratificar, porque para cada área dessa, a gente tem um tamanho, né? Para cada campo desse, a gente tem um tamanho. Então, vai estimar com base, né, se a detectabilidade daqui é 50% e nesse é 70%, ele vai levar isso em consideração para você na hora da análise de uma maneira mais simples. Uma outra coisa interessante, né, que vale lembrar, quando você estratifica, não conta no modelo como um número de parâmetro essa estratificação, mas quando você coloca uma variável, você está sendo punido com o nosso delta IC, né, porque os modelos eles são avaliados por IC, e para cada variável que a gente coloca, a gente tem uma penalidade, porque a gente está tornando um modelo mais complexo. Então, você estratificando, você não está ainda sendo punido por isso. Você só está falando que realmente os ambientes são diferentes. Então, é uma boa sacada quando você tem, por exemplo, um número de observações pequeno, que você não pode pagar tantas punições por adicionar variáveis. Porque a gente está cometendo o princípio de parcimônia, né? Que a gente quer um modelo complexo, mas a gente não quer tão complexo que também ele não diga nada. Então, a gente tem sempre que dosar isso, né? Essa adição de variáveis ou não. Beleza, então a gente tem aqui a nossa camada mais elevada, que é o nome da região, né? Então, vamos seguir com a importação. Eu posso colocar, ó, falar para ele que a primeira camada, a primeira linha é um código, né? Que é o título das minhas abas, não é o caso. Mas se tiver, não tem problema, pode falar para ele. E aqui tudo certo, ele te explica o que é cada uma dessas e aí você vai para o próximo. Ele vai te mostrar como vai ser importada essa planilha, que é do jeito que a gente quer. Ó. Tá vindo certinho. Se tiver também vírgula, ponto e vírgula, espaço, você pode colocar. Geralmente a gente usa o TXT mesmo,
Aí, por exemplo, se eu importei o título aqui, eu esqueci de colocar aqui falando que é o título, não tem importância, você pode pedir para não importar a primeira linha. Ela vem que tem como corrigir aqui ainda. Tenho 232 linhas com 4 colunas, tá tudo certo com os meus dados, beleza, vou para o próximo, que é onde eu vou falar o que é cada um desses dados. Beleza. Aqui, ó, tem como eu falar de novo o que é cada... Se a primeira linha for os meus X, eu tenho como corrigir aqui de novo ainda. Marco aqui que a primeira linha contém o nome das camadas. Mas eu vou classificar manualmente. Então, vamos lá. O que era a nossa camada mais alta aqui? Mais elevada, né? Que engloba todos esses outros. É a nossa região. Então, eu vou vir aqui em região. O que significa esse Anche? É de Anchieta. Então, ela é o código. Então, ela é o nosso label. Label, beleza. E aí, eu coloco aqui, se eu tivesse uma outra coluna aqui, gente, na frente de Anchieta, com 828 hectares, ia aparecer uma outra para a região, onde, ao invés de label, ia ser área. Você ia colocar área também, tem como importar também. Que vai ser o caso do transecto aqui, dá uma olhada. Ó. Esse primeiro é o quê? É o código do transecto. Transecto número 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante. Então, transecto linear é o label. Deixa eu só corrigir isso aqui. Beleza. Essa segunda é a medida do meu transecto. Então, eu vou colocar transecto linear de novo e vai vir aqui já, ó, tamanho da linha. E é um valor decimal, né? É um valor numérico. E a nossa última camada, que ela é a mais baixa, né? Que a camada mais inferior, que são as observações dentro dessa pirâmide aqui, é o mais específico, que é a observação. Eu vou colocar nossa observação e também não tem um código da observação. Ela só é a distância perpendicular. Se tivesse uma variável, aí a gente teria mais uma aqui, mais uma coluna e seria uma variável para essa análise. Beleza. Posso só fazer uma observação aqui, que talvez não está tão familiar com esse tipo de planilha. Ali, então, por exemplo, nesse transecto 1, né, que tem esse comprimento de 1.415 metros, ali vocês têm as observações, ou seja, nesse transecto foram observados 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, né? São as distâncias dos 6 registros. Só se alguém está se perguntando, né, por que está vazio nos outros, porque tudo do mesmo transecto, né? Uhum, exatamente. Aí mas vamos melhor isso quando importar, vai dar para ver nitidamente por que é feito dessa forma aqui na hora do TXT, né? É justamente isso que a Cintia está falando, ó. Por exemplo, vamos lá. Depois a gente vê melhor também isso lá no programa. Aqui tem o transecto 1 de 1.415 metros. A gente teve uma observação. Aqui, gente, 0 não significa que você não observou, não. Quando você não observou, vai vir aqui, ó, transecto 2, 1.415 vazio. Você não observou nada. O 0 significa que você observou no ponto 0. Então, ele conta como observação na linha. A 2 metros e 10 da linha, a 90 centímetros da linha, 0 metros, 0 metros, 0 metros, todos na linha. E assim por diante, ó. O transecto 3 não teve observação, o 4 não teve observação, o 5 não teve observação. Aí o 7, ó, teve 2 observações. E assim por diante. Aí vocês vão ver na hora que importar como é que vai ficar isso. Mas na hora de fazer a planilha, você pode deixar esse espaço aqui para salvar para TXT. Beleza? Beleza, então ele vai falar, ele vai pedir para você escrever num novo tipo de data, né? Ou você vai adicionar para alguma tabela, por exemplo. Esse aqui, essa segunda opção, significa o quê? Você já tem um projeto, toda vez que você chega de campo, você quer alimentar. Então, você vai pedir para só adicionar essas linhas extras de mais transectos que você fez num banco de dados que já existe para o programa. Isso aqui é quando a gente está começando do zero, nós estamos importando essa forma. Da mesma forma que teve o outro Wizard, né, o nosso manual de importação, né, a gente tem como salvar isso aqui, todas essas características, essas configurações como default também, como um padrão de todas as análises que a gente for fazer, para a gente evitar passar por isso tudo de novo. Normalmente eu não recomendo, porque às vezes você marcou uma coisa errada, então é sempre bom ir toda essa etapa aqui para ficar revisando. Quando você já está com o domínio do programa, você faz isso aqui, não demora nem um minuto para você importar isso tudo, muito menos. Vamos clicar em Finish e vamos abrir a análise para ser feita.
Então, agora vocês vão entender o que são as nossas camadas, ó. Aqui nós temos do lado, ó, Data Layers, que são as nossas camadas de dados. A gente tem a nossa área de estudo, que aí é o nome que eu dei para o meu projeto. Aí, por exemplo, estou trabalhando na Floresta Nacional de Carajás. Aí pode ser Floresta Nacional de Carajás. Aqui dentro da Floresta Nacional eu posso ter Serra Leste, Serra Oeste, Serra Norte, Sul de Carajás. Eu posso ter floresta e canga, né? Que é a área que é aberta lá, onde extrai o minério de ferro. Então você pode ter vegetações como campo, floresta, área inundada, tudo isso aqui pode ser dentro da sua área de estudo, né, global. Se eu clico na outra camada para mostrar, vamos ver, olha como vai se completando em camadas. Ó. A nossa próxima camada são os transectos que a gente fez. Então, abre mais uma camada. Por isso que é chamado qual é a sua camada mais específica e qual é a sua camada mais global dentro da importação dos dados. Então, a gente tem aqui o que, gente? Ó, foi feito 148 transectos, né? Não necessariamente são transectos diferentes. Deixa eu explicar isso para vocês. Às vezes a gente faz a mesma trilha. E isso não tem problema. Eu estou contando o mesmo indivíduo. Não tem problema. Os animais se movem. O programa, essa análise de amostragem de distância já tem isso como premissa, que você pode contar. Isso está sendo levado em consideração na estatística, né, na hora de calcular. Então, não preocupa que isso não vai inflar a sua análise dessa forma, porque animais se movem o tempo todo. Você pode ter tanto um transecto só de 100 quilômetros, como você pode ter 3 ou 4 transectos de 4, 2, 3 quilômetros, onde você vai repetir todo mês esse transecto, porque é interessante que repita, porque os animais são móveis, né, no ambiente. Então, a gente precisa ver também essa variação temporal no mesmo ponto. Então, para o monitoramento populacional, essa variação temporal é muito interessante também, não só a espacial, né? Então, por isso que às vezes é importante repetir sim, esses transectos. Então, não foram 128, 148 transectos diferentes. Pode ver que os tamanhos são iguais, eu acho que tem 5 ou 6. E aí, era repetido sempre todo mês. E nossa camada mais específica de dados são as nossas observações propriamente ditas nesse caso. Aí tá vendo como abre aqui, ó? Aí na hora do programa, no Excel também fica dessa forma. Só na hora que transforma para TXT que fica com esses espaços aqui importando. Mas tá vendo? Ó, transecto 1, 6 observações. Esses aqui não teve nada. Eu quero... Voltei lá e me enganei. Importei meus dados já, vou ter que importar de novo, sendo que talvez o transecto 2 ele tenha uma observação também e na hora de digitar foi errado, eu quero colocar. Aí tá vendo? Se você fosse importar manualmente, você ficaria com o estudo vazio e você teria que adicionar aqui, mesma coisa aqui. Você vai importar de novo por causa de um transecto? Não. Eu quero botar mais um transecto. Aí eu vou colocar aqui, ó, botar um novo registro depois do que está clicado aqui. Então, vai vir o 149, ó. E aí eu vou mudar o código dele aqui para mim, ó. É o transecto 149, vamos supor que ele era o de 1415. Aí esse transecto, ele teve 4 observações, ó. E aí eu coloco manualmente aqui, ó, no programa. Tudo tem a legendinha, manualmente, ó. E ele entrou tudo como 0, tá vendo? Porque eu tive observação. Se eu não tive, eu não vou colocar nada, fica em branco para ele considerar. Aí vamos por 10 metros, aí você vai inserindo tudo manual, ó. Então isso dá muito trabalho. Beleza, não tem esse registro. Venho, clico aqui, ó, no transecto e venho aqui no xizinho para deletar. Tem certeza que deletar? Sim, beleza. Voltamos com a nossa planilha original. Só para vocês verem como que é o manual também. Tem como adicionar. Tranquilo até aqui, gente, para a gente partir para a análise propriamente dita, essa parte de importação de dados, dúvidas, comentários. Tudo certo até então? Posso prosseguir para a análise? Acho que está tudo bem. Também assim, isso que quando vocês forem fazer, né, seguindo esse vídeo, seguindo passo a passo que está lá na aula, também ficar lá, vocês provavelmente podem ter dúvidas, né? Mas é importante entender a lógica do programa, né? Exatamente. E a gente vai ter o momento, né, no final do dia,
para conseguir discutir, não é, Cíntia, no final do dia? Exatamente. Daí A parte da tarde, eles vão fazer o exercício e aí, no final do dia, a gente discute os resultados, é isso, né? O que eu penso fazer, na verdade, é abrir, porque a gente está trabalhando e tem funcionado bastante bem esses breakout rooms aqui no Zoom. Então, eles trabalham em grupo, então, a parte da tarde eu vou abrir essas salinhas e aí eles vão ficar fazendo juntos, grupos de 2 ou de 3, e vão rodar, e aí eles podem se ajudar entre eles, esses grupos menores, e aí depois a gente combina uma hora, não sei que horas pode ser bom para você, para a gente ver os resultados e discutir os resultados, né? Eu acho Não, perfeito. que poderia ser, não sei se umas, não sei, será que em 2 horas eles conseguem fazer, ou 3 horas? Acredito que umas 2 horas, 2h30 dá para fazer os exercícios, sim. Porque o primeiro vai dar trabalho, depois quando já pegar a lógica do programa, rapidinho faz. Tá bom. Aí Acho que a gente depois, pode voltar umas 5 horas daí de Manaus. O que você isso que eu acha? pensei, umas 5 horas aqui, aí não fica muito tarde para você, às 6? Não, tá tranquilo. Tá ótimo, então. Combinadíssimo. Não, beleza, então. Então vamos seguir para análise, gente. Só para olhar as abas aqui de cima. Se eu colocar coordenadas também, né? Isso aqui são outras partes mais complexas. A gente está passando aqui o beabá inicial, né? E como eu disse, tem todo um guia, tem vídeo, tem muita informação. O próprio livro, o texto, né? Que é o Distance Sampling, ele é muito robusto, ele é muito didático. É um tipo de livro que é tipo do Mackenzie também, de ocupação, que conversa com você, traz exemplos. Não é aquele livro que só te enche de matemática, que também existe aqui, mas ele tenta passar isso de forma amigável, porque esses modelos que a gente faz, ele nada mais é do que números, né? A gente está fazendo número, a ecologia, de modo geral, ela você enxergando a natureza de forma numérica, né? Então, a gente não tem como fugir de realmente da estatística, de números, então, isso tudo também existe, que é a parte raiz, né? Todo o arcabouço teórico dessas análises, mas, por outro lado, é um dos livros textos também que é bem didático, o guia é muito didático, então vocês podem ir explorando essas análises conforme vocês forem evoluindo. A gente vai tratar do beabá aqui, porque é uma disciplina mais geral, não é uma disciplina de distance, né? De amostragem de distância. Então a gente consegue, você sabendo o beabá, e isso vai servir para muita análise que vocês quiserem fazer. Só esse distance convencional aqui, ele é muito útil para muita análise. Vocês pesquisarem rapidinho depois no Google Acadêmico, vocês vão ver que tem muito trabalho só com esse tipo de análise que a gente está ensinando aqui. E aqui a primeira aba são seus dados, propriamente dito. Aqui ele também faz alguns mapas, não são mapas tão robustos, então eu nem recomendo tanto assim, que ele faz uns mapas, nada se compara com o ArcGIS, o QGIS, ele não é muito bom de mapear isso não. Aqui é para aquela parte, essa designs, é quando você está fazendo o seu delineamento, que você marca lá no início para conseguir fazer. E aqui surveys é quando você também está fazendo, por exemplo, ó, não, eu quero voltar do campo e analisar isso separado. Então você vai fazer para vários surveys. Agosto de 2021, setembro de 2021, você vai ter várias amostragens suas aqui para fazer essas análises. Ou você pode analisar tudo como um contexto só. Essa daqui também tem a ver com esse design e simulação, elas não estão aparecendo para a gente, porque isso tem tudo a ver com a parte de delineamento experimental. E essa quarta aba aqui, quinta aba, é as nossas análises propriamente ditas. Então, tá vendo aqui, vocês trabalharam ontem com o modelo de ocupação, é bem parecido, ó. Essa parte de delta IC, ele também é ponderado por AIC, né? Então, que é o índice de critério de formação de ACAIC, né? Então, ele é ponderado com isso, que é calculado com a máxima verossimilhança, né? Que é o quanto você está sendo verossímil, que o quanto você está acertando o seu alvo, a sua estimativa, que significa quanto dos seus dados observados representam o que está na natureza de fato. E você é punido também por número de parâmetros para calcular o delta IC todo, o mesmo procedimento dos modelos de ocupação. E aí, vou clicar aqui, tá vendo que tá cinza? Eu não rodei nenhuma análise, então tá cinza. Quando eu clico 2 vezes em cima da bolinha cinza, ele vai abrir para mim, ó, status not run. Ele vai abrir para mim a parte, a abazinha, que é para realmente configurar a minha análise, para criar o meu modelo de amostragem de distâncias. Então, eu clico 2 vezes, ele me abre a aba de análises, ó.
eu posso nomear essa análise, posso colocar CUTIA 2021, é o nome da minha análise. Primeiro passo, vamos rodar o default do programa para ver o que acontece. Geralmente, no default costuma dar verde aqui os resultados, mas a grande maioria vai ser laranja. Não se assustem, vai ter sempre algum alerta de alguma coisa dos seus dados, isso é normal. Verde você consegue em 2% de cada vez que você roda. Roda 100 modelos, você vai conseguir verde 2 vezes. O resto é tudo laranja. O problema é quando fica vermelho. Aí você realmente tem algum problema no seu conjunto de dados, na forma como você colocou aqui as configurações. Vermelho nunca é bom, mas ele te diz o que deu de errado aqui para você tentar corrigir. Então tá, vamos rodar o default primeiro. Ele roda super rápido, ó. Mesmo no default deu laranja. E aí ele me deu 4 alertas aqui, né? 4 warnings. Que os parâmetros estão sendo, como se diz, apertados, né? Tá forçando os meus parâmetros para conseguir a monotonicidade. Ou seja, isso aqui, 99% das vezes vai acontecer isso. Porque às vezes a gente não tem uma distribuição normal mesmo, então ele já corrige, ele está te alertando que ele corrigiu o seu conjunto de dados porque ele não está com uma distribuição normal. Então, para poder estimar, ele precisou fazer essa correção. Isso aqui beabá vai acontecer 99% das vezes. Se for só esse warning aqui, não precisa se preocupar, não é problema não. Eu vou explicar o que seria essa monotonicidade também aqui. Então, beleza, rodou, e aqui é o log onde ele rodou, e a gente vai nos resultados, ó. Então, para os resultados, a primeira parte dos seus resultados é o que é cada coisa que você vai ver lá. Olha como ele é didático, gente. Cada item que você vai ter os resultados, N, número de objetos observados, sendo eles únicos ou grupos de animais, né? L maiúsculo, o total do total de tamanho dos seus transectos, né? K minúsculo, o seu número de amostra, K maiúsculo, o esforço do seu transecto, né? Aí tem o T maiúsculo, que é o tempo, por exemplo, você está trabalhando em busca de vestígios, né? Você pode trabalhar com kill count, então você pode botar tempo, né? Em vez de ser espacial, né? Você ter 100 metros, você pode colocar, pode ser ponto fixo, 15, 20 minutos, 5 minutos. Então, você pode colocar tempo. E maiúsculo com R maiúsculo, sua taxa de encontro, que também pode ser apresentada como número de indivíduos pela distância, número pela quantidade de ponto, número por tempo. A taxa de encontro, gente, o que é a taxa de encontro? Que é também uma coisa super robusta desse método de amostragem de distância. Quando você não conseguir ter uma confiança nos seus dados, não tem, por exemplo, um número de indivíduos suficiente, né? Que aí, hoje em dia, para a maioria das espécies, são 60 observações no mínimo, né? Que dentro do livro o texto recomenda. Para uma espécie rara e ameaçada, já cai para uns 40 para ser satisfatório, 40 observações independentes no campo. Então, você precisaria ir para campo até você observar 40 vezes ou 60 vezes, quando não for uma espécie ameaçada. Quando você não obtém, né, eu vou falar aquele coeficiente de variação. Coeficiente de variação, vocês vão ver na análise aqui, o que é isso? É o CV, é uma porcentagem de variação dos seus dados. Ele tem que ser menor ou igual a 20% de variação dos dados. Se ele for maior do que isso, você já vai ter que trabalhar com a taxa de encontro, que é um índice de abundância também, que é o número de indivíduos, número de observações por metro, por quilômetro, número de observações por ponto de amostragem, distância radial, número de observações por minuto, por hora. Então, é um índice de abundância também. Então, aqui tem todos os parâmetros explicados. Por exemplo, a gente vai trabalhar muito com esse P, que é a nossa probabilidade de detecção, a probabilidade de observar o objeto, né, o nosso animal, o indivíduo, numa área definida. Isso daqui, essa ESW é Effective Strip Width, que é o nosso tamanho da faixa efetivamente amostral. É isso aqui, ó, que é o parâmetro mais importante nesse método. Então, é a nossa faixa efetivamente amostral. Para transecto, aí, por exemplo, para ponto, é a faixa do ponto, né, radial, né, e assim por diante.
O Dzão, D maiúsculo, é a nossa densidade, nossa estimativa, e o N maiúsculo é o nosso, realmente, o nosso parâmetro de maior interesse, que é a nossa abundância propriamente dita. Então, ele traz todo esse glossário, né, dos termos que vai ter daqui para frente nas suas análises. E aí eu vou destacar para vocês os pontos mais importantes. Vem muito resultado, vou passar rápido aqui só para vocês verem, vem muito resultado. E eu vou falar os parâmetros que a gente tem que se focar nesses resultados, né? Então, vamos lá. Aqui está o nosso glossário, nós vamos para o segundo. O segundo, ele já fala todos os nossos modelos que ele rodou no default. Ó. Ele rodou 5 modelos no default. E se você olhar, ele sempre vai, na maioria das vezes, rodar no default o ajuste half normal, que seria a nossa meio normal, né? Que ele considera uma distribuição normal. O que são esses ajustes? Não sei se a Nena falou disso, deixa eu só pontuar. Depois vai ter o exemplo aqui, aí a gente vai entender melhor o que são esses ajustes. Átila, não, na aula da Nena ela só falou um pouco da curva de detecção, mas não falou dos diferentes tipos de ajuste, né? Não, beleza, então vamos falar sobre isso. A gente tem aqui, né, o gráfico, que vocês vão ver mais para frente. Aqui seria a nossa distância, né? A distância da observação, no nosso caso aqui é perpendicular. A gente tem essa distância perpendicular. E aí, o que você espera? Base número 1. Vou pintar aqui de vermelho, né? Quanto maior essa distância, menor a nossa detectabilidade. Aqui, deixa eu botar o nome também. Seria detectabilidade. Né? A nossa taxa de observação, detectabilidade, é tudo falando a mesma língua, né? Então, detectabilidade cai conforme a sua distância perpendicular. Só que nem sempre a distância perpendicular cai dessa forma linear, né? Não é dessa forma. A gente tem as distâncias aqui, a gente vai trabalhar com classes de distâncias, né? Que você vai ver nos gráficos aqui. Então, a gente vai ter essas classes de distância. Deixa eu pintar de verde aqui. Então, você pode ter algo dessa forma, né? Então, isso aqui sempre vai variar. Você pode ter os quadradinhos ficando dessa forma. Isso aqui é a quantidade de detectabilidade para cada classe de distância que você tiver. Você pode ter, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Várias formas de interpretar os seus gráficos, né? Aí você pode, de repente, cair, né? Do nada, chega um ponto que é bem linear, assim. Chega um ponto que você não observa mais nada. Então, o que é esse coeficiente mesmo, essa distribuição que a gente coloca para fazer um modelo? Por exemplo, meio normal. O que significa meio normal? Como você tem metade do gráfico, a distribuição normal ela é aquela em forma de sino, né? Então, o meio normal significa que você tem uma distribuição normal, ó. Aqui. Então, esse seria o nosso meio normal. Aqui que é a nossa distribuição negativa exponencial. Negativo exponencial seria se esses dados se comportassem assim, que tivesse aquela queda abrupta, né? Seria um negativo exponencial. Aí a gente tem um outro que é o hazard rate. O hazard rate, ele é um que, por exemplo, você desceu também abrupto, aí deu uma subidinha e desceu de novo. Então, tem várias curvas. E como é que eu sei o meu melhor modelo? Por isso que eu tenho que testar vários, porque o melhor modelo, ele vai ser, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, como é que é feito o Distance faz o seu melhor modelo? O melhor modelo, ele tem que ser uma curva que está meio que passando, tentando passar no meio dessas barras todas aqui, para construir a detectabilidade. E isso vai ter os gráficos aqui para mostrar, mas só para exemplificar aqui no Paint mesmo, mostrar como é quais são esses tipos de modelo, né? Então, meio normal é meio normal, né? Metade da distribuição normal, é bem propriamente dito. O negativo exponencial é aquela realmente curva mais estreita. O hazard rate também é uma curva próxima de estreita, mas que dá uma subidinha aqui e desce de novo, né? Não é exatamente normal. Ela faz essa subida. São modelos estatísticos, né? Então, de distribuição de dados. Beleza, o default ele só faz o nosso meio normal, ele considera que seus dados são normais, que às vezes não é o caso. Então, a gente vai ver como é que vai mudar isso daqui a pouco nos inputs aqui. Beleza, então nessa primeira aba ele testou todos os modelos, ele tem os valores de A e C, ó, e aí ele te fala quais foram os modelos que precisou, ó, ser comprimido para obter essa monotonicidade, né?
E ele já te fala o melhor modelo aqui no final, se eu não me engano. Aqui, ó, modelo 5 foi selecionado com base no AIC melhor. Então, o melhor modelo nesse momento foi esse aqui. Que é um modelo normal, né? Half normal. E aí ele tem ajuste de cosseno em ordem 2, 3, 4, que são os ajustes também matemáticos, né? Que você tem como mexer lá na hora que você for colocar. O que são os ajustes, né? Eu vou mostrar, acho que graficamente vai fazer mais sentido do que matematicamente. Deixa eu mostrar o que são esses ajustes aqui na frente. Beleza, vamos, guarda essa dúvida. Rápido. Ah, Esses modelos 1, 2, 3, 4, e que escolheu o quinto, que é o melhor, são todos com a função meio normal. Mas qual que é a diferença entre eles? É como ele está agrupando os dados? isso, como ele está agrupando os dados em classes, aquelas classes. Se a classe vai ser de 2 em 2 metros, se vai ser de 5 em 5 metros, é como que está fazendo o gráfico mesmo. Que é aquela truncagem de dados, né? Ele está tentando ver qual a faixa que vai ficar mais ajustado no gráfico. Para ver, para aquela linha do half normal passar melhor no meio de cada um dessas faixas, né? Que Então, a ideia é o modelo mais diferente, está agrupando os dados, né, em classes, pode ser 3 classes, 4 classes, ou seja, as barras mais amplas. Isso, exatamente. É isso que ele está fazendo de diferente. Então, ele está fazendo o quê? Ele está pegando essas barrinhas de classe aqui, tornando elas maiores ou menor, para que o half normal ele passe direitinho dentro de cada uma delas. Que não fique, por exemplo, esse dente aqui. Então, ele está agrupando isso para ficar realmente ajustadinho, bem bonito. O melhor ajuste, né? Para representar seus dados. Que é daqui que vai vir a sua estimativa, desse ajuste aqui. Porque lembra que ele, com base nisso aqui, ele vai estimar o que você perdeu do lado de cá? Então, precisa ser o máximo ajustado possível. Então, ele está tentando buscar o melhor ajuste dentro dos 5 modelos. Ou seja, E aí ele só faz... Esse modelo, né, ele vai estar tentando ajustar da melhor forma possível o que a gente deixou de ver, né? Exatamente. Tentar corrigir sua detectabilidade da melhor forma possível para estimar realmente o tamanho total da sua população. E é sempre com base no nosso observado, né? Então, isso é muito importante, ter um delineamento que vai responder de fato, né? Ter uma pessoa que identifique a espécie com certeza, né? Para não ter falso positivo depois nesse dado. Então, são as premissas principais, né? E todas as abas, ele vai te dar esse resumo aqui. O que é esse resumo? Ele vai te dar o esforço, ó, 62.000 metros 292, o número de transectos, 148. Isso aqui é a taxa máxima que foi observado, então foi 95, né, que é a sua faixa de detectabilidade, são 95 metros, que foi o máximo que o pesquisador em campo observou. Então, ele está lá em campo, o valor máximo de observação dele foi 95 metros da linha principal onde ele estava. E o número de observações que ele teve de cutia, 111 observações e 148 transectos. Esse resumo ele sempre vai voltar. Então, vamos progredir. Aqui tem vários alfas, que são os parâmetros, os betas mesmo, que está corrigindo para cada modelo. Mas os 2 parâmetros de interesse aqui é a sua detectabilidade. Então, a gente tem 16% de detectabilidade da cutia. Então, você vai 100 vezes a campo, 16 vezes você vai detectar a espécie, 16 você vai perder a espécie. Então, é uma detectabilidade baixa. Mas o nosso coeficiente de variação também é muito baixo, ó, é 8% só. Lembra que eu falei que tem que ser menor ou igual a 20? Então, são dados muito precisos, ó, que vai de 0,14 a 0,19. Então, a nossa detectabilidade ela é muito precisa. Então, a gente tem um conjunto de estimativa bom, preciso e acurado. Essa aqui é a nossa faixa de detectabilidade. Então, com base em tudo disso, lembra, por exemplo, vamos voltar aqui de novo. A gente tem aqui a nossa transecção e a gente tem as nossas observações, né? Então, com base nisso tudo, às vezes aquela de 95 metros está aqui, vamos supor, mas a maioria foi pequenininha, né? Foi próximo. Só essa aqui que é o outlier. Então, para ele não considerar esses 95 metros, porque não é a verdade, ele vai calcular isso para a gente, né? Então, aí ele chega nessa média de 15 metros, né? Então, ele faz esse cálculo, então seria 15 metros realmente de efetividade de amostragem.
Então, o que ele fez? Com base nisso tudo, ele construiu uma faixa de 15 metros para cada lado da sua linha principal. Então, você tem isso aqui. Ele faz essa faixa para você, ignorando esses outliers. Considera eles, mas, ao mesmo tempo, não pondera tanto para o lado deles, né? Porque sabe que foi ao acaso que se observou tão longe aqui. Talvez seja o caso de colocar uma variável aqui, esse trecho era uma área aberta e o restante é tudo florestal. Então, tudo você tem que olhar para os seus dados para ver o que realmente significa esses 95 metros. Será que esse trecho ele não era realmente uma área aberta, um campo, né, no lugar de uma floresta, o restante era tudo floresta? É olhar para os dados. Então, nessa aba aqui, realmente o que interessa é a detectabilidade. Esses alfas aqui, eles são todos para chegar nessa estimativa aqui de detectabilidade e a faixa efetivamente amostral, que é com base nesses dois parâmetros que a gente vai estimar nossa densidade e nossa abundância propriamente dita, né? Então, beleza. Tá certo? Tudo certo até aqui? Vou continuar, então. Beleza, olha aqui que esse gráfico aqui, ele te mostra como é que está o ajuste dos seus dados, né? A gente espera, nesse caso aqui, deixa eu pegar para eu poder riscar, deixa eu fazer um print disso aqui e eu conseguir desenhar em cima desse gráfico. Beleza. Então, vamos de caneta vermelha aqui. O que você espera? Tem a linha azul, que seria aqui é a nossa distribuição empírica, né? Isso aqui são os dados, né, que são ajustados do modelo. Então, a gente tem o nosso observado versus o estimado ajustado. Então, você não quer que, por exemplo, tenha pontos tão longe dessa linha azul, né? É como se fosse um modelo de regressão linear. Você espera que esses pontos eles fiquem próximos, e aqui está um ajuste próximo, né? Eles estão todos bem próximos da linha, ó. Que são os pontos vermelhos, eles são os nossos dados observados, e o azul é o nosso estimado. Então, os observados estão bem próximos do estimado. Se tivesse igual esses daqui, né, que estão bem distantes, ó, a gente não tem um modelo bem ajustado. Nossos dados estão muito discrepantes do que seria realmente o estimado aqui. Mas como está próximo, aí você espera que tenha todos esses modelos próximos aqui, todos esses pontinhos vermelhos estejam próximos. E aí, gente, o que é aquele que forçou, né, o modelo para monotonicidade? Monotonicidade é que você, por exemplo, esse lado aqui, ó, ele está um pouco mais distante, não é uma distância tão considerável, mas está distante. Então, ele tenta comprimir isso aqui para chegar isso mais próximo da estimativa, que é o azul. Então, é isso que significa. Quando estiver muito distante, vocês vão ver que nem vai estimar. Ele não vai conseguir nem estimar porque quebrou premissa. Então, ele não dá nem estimativa, por exemplo, de densidade e abundância. Só te dá a taxa de encontro mesmo, porque você não tem dado o suficiente para estimar realmente densidade. Então, tudo isso ele vai te dar aqui nesse output. Mas isso aqui está perfeito dos mundos, tá um dado que está bem próximo do estimado, que é a linha azul. Tem uns pontinhos bem pequenininhos vermelhos, que são os nossos observados aqui. Beleza, esse dado aqui também são os testes que ele está fazendo estatísticos para conseguir estimar a nossa densidade. Ó, ele está fazendo teste de normalidade. Então, tá vendo que realmente os dados não têm uma distribuição normal, então o ref normal talvez não seja o melhor ajuste para ele, mas o default disso sempre vai ser o ref normal. Então, é isso que está testando aqui, que não tem normalidade nos nossos dados, então a gente precisa botar uma outra função, talvez um negativo exponencial, um hazard rate, vocês vão ver que como a gente faz isso no input depois. Olha aqui a curva que eu desenhei. Então, tá vendo que a curva tenta passar a linha vermelha? Isso aqui são os nossos dados observados, ó, de acordo com as classes. A maioria das nossas observações foi nos 13, 14 primeiros metros do transecto e o restante foi todo com maior distância. Então, pode ser que a gente tenha um conjunto de dados estratificado aqui. Vale a pena revisitar esses dados e ver se essas observações aqui não são todas de uma área aberta, talvez, né? E aqui sejam todas de uma área florestal. Mas tá vendo que a linha vermelha tenta ajustar. Então, todos os modelos, tá vendo? A probabilidade de detecção 1, que é do modelo 1. Aí tem os testes, os valores, né? E depois vem do 2, modelo 2. Então, ele vai selecionar o melhor modelo com base nisso. E aí ele testa, ele já consegue o melhor modelo e ele já te dá as suas estimativas depois.
Isso aqui você que vai mexer, isso aqui está muito mal feito, né? O default ele nunca te dá um melhor resultado, sempre você vai ter que trabalhar aqui no input para realmente explorar os seus dados. Isso não é manipular dado, é só você explorar o melhor ajuste para o seu modelo, para você ter a melhor estimativa, né? Diminuir as classes, aumentar as classes, colocar as curvas diferentes, tudo tem que ser trabalhado, né? Que é a parte da modelagem. Você quer testar vários modelos, não só os padrões, para você conseguir chegar nesse melhor ajuste, que é com base nesse ajuste aqui, essa linha vermelha, que vai te dar os animais que você perdeu, que você não detectou em campo, para conseguir estimar a sua abundância. Beleza, aí o próximo parâmetro de interesse é a nossa densidade propriamente dita. Tá vendo que ele só estimou densidade? Alguém sabe me dizer por que ele só estimou densidade aqui? Ele me estimou uma densidade de 0,56 indivíduos por hectare. E ele me deu um coeficiente de variação de 25%. Ele está acima do meu coeficiente. Está vendo como já deu uma amplitude? Pode ser de 0,34 indivíduos a 0,91. Então, tem uma amplitude um pouco maior, apesar ainda de ser um coeficiente de variação próximo dos 20, né? Você consegue trabalhar com essa estimativa, mas o ideal é que seja de 20 para menos esse coeficiente de variação. Tem formas de corrigir isso também na hora que você está tratando os seus dados aqui. Porque às vezes você tem uma distribuição, por exemplo, você trabalha com uma espécie rara em campo, então você pode colocar distribuições diferentes para essa espécie na hora que você está trabalhando os seus dados. Pode trabalhar todos esses dados com a distribuição de Poisson, né? Você pode mudar um pouco disso para ter estimativas mais confiáveis. Ou o caso aqui seria que o dado é estratificado, então você poderia trabalhar estratificando essas informações, colocando uma variável, né? Tudo isso aqui vai ser influenciado por todos esses fatores em campo, né? Você vai trabalhar esses modelos tentando chegar o mais próximo possível de representar a realidade, né? A natureza, e que não seja tão complexo também, que não adianta colocar 20 variáveis chegando num conjunto de dados pequeno que não vai responder também. Você precisa ter o princípio de parcimônia e dosando, né, construindo os seus modelos de forma hierárquica, adicionando complexidade aos poucos e ver até quando o seu modelo ainda responde de maneira satisfatória, né, que é por esse coeficiente de variação aqui, chegando próximo de 20 ou menor. Já lembra dessa questão da densidade aqui, por que não estimou o N, que é a nossa abundância? Já falo sobre isso. E aí eu falei para vocês, ó, a probabilidade de detecção, ela está aqui, 11%, e nossa taxa de encontro, 88%. Lembra que eu falei que isso aqui que tem que ser, que são os componentes que estão influenciando esse coeficiente de variação aqui. Lembra? Esses 25%, 11% desses 25% é influenciado pela probabilidade de detecção propriamente dita, ou seja, a espécie tem uma detectabilidade muito baixa, e isso pode ser relacionado por termos ambientes estratificados. A cutia é uma espécie muito mais florestal do que de áreas abertas, então pode ser que a gente tenha um conjunto de dados estratificado aqui, porque esses dois têm que ser bem próximos, tem que ser 60%, 40%, não pode ser um tão maior que o outro, e se for maior, que seja essa parte de taxa de encontro, que também indica que você está tendo dados estratificados, ou seja, o que é a taxa de encontro? Significa que vai ter transecto seu que você está encontrando muito mais indivíduos de cutia do que outros. Então, tem áreas que a cutia tem mais chances de ocorrer do que outras. Então, é importante que você considere colocar uma variável, estratificar os seus dados também. Quando dá muito discrepante esses dados, realmente você tem algum problema de que você não está colocando uma variável importante, você não está classificando os seus ambientes importantes. E como eu conheço esse conjunto de dados, é justamente isso. Na ilha lá de Anchieta tinha transecto que caía em costão rochoso, que era áreas que não ocorre a cutia, então é sempre zero nesses transectos. E tem áreas que você registra cutia sempre. Então você tem esses problemas aqui para corrigir com uma variável com uma estratificação de cada transecto seu, que ambiente ele está caindo. Beleza? E vamos ver por que a nossa abundância não foi estimada. Vamos voltar aqui para os nossos dados, né? Lá para os dados, ó. Tá aqui nossa aba, vem aqui para os dados.
Quando eu comecei a analisar, ele dá um cadeadinho assim, você não consegue editar aqui se você não desfazer esses dados. Tá vendo a nossa área aqui? Eu esqueci de colocar o tamanho da ilha. E aí, como ele só estimou a densidade, e a densidade é multiplicada depois pelo total da sua área para chegar na abundância, ele não conseguiu estimar a nossa abundância. Então, vamos rodar de novo para ver se ele vai estimar agora. Vamos abrir aqui, ó. Run. Rodou o mesmo modelo, ó. Ainda é o modelo 5, ó. É só o mesmo conjunto de dados. Então, eu só mudei, ó, o modelo 5. Só agora ele vai me dar realmente a abundância. Aí a gente vai lá, mesma coisa, ele não mudou nada, que é o mesmo conjunto de dados, a mesma configuração do modelo. Só que agora eu tenho N, ó. Então eu tenho 468 cutias, sendo que a nosso coeficiente de variação está próximo dos 20 ainda, mas não é o tão adequado. Eu posso ter de 286, tá vendo o que que faz esse coeficiente de variação? Olha como não é tão precisa assim minha amostra mais. Eu posso ter desde 286 cutias a 765 cutias. Então, tipo, bem mais que o dobro de cutia eu posso ter. Então, não é uma coisa tão precisa. Então, a gente precisa trabalhar, talvez, com realmente alguma variável, uma estratificação, para tentar fazer com que esses dados fiquem mais precisos, assim. Tentar outros modelos, né? É isso que a modelagem faz. Você vai fazendo modelos para explicar a realidade, até que você chega no modelo que mais representa a realidade no base, contando com o que você observou em campo. Então, essa é a parte toda dos bastidores, né, dessa modelagem. Beleza, então esses são os fatores de relevância que a gente tem que observar nesse output. E lá no final, que é essa última página aqui, a gente tem mais um resumo do esforço, do tamanho, e a gente tem esse fator aqui, que quando o coeficiente é maior do que 20, a gente vai trabalhar com essa taxa de encontro. Então, a gente tem uma taxa de encontro de 0,017 indivíduos por metro caminhado. Então, e aí a gente tem, tá vendo que é mais ajustado? Lá era 25, aqui já é 23% de coeficiente de variação. Então, esses são os fatores que a gente observa na nossa análise. Vamos mexer um pouco agora com os dados. Aí a gente está com o default aqui, aí a gente tem duas coisas que a gente vai mexer aqui. O filtro dos dados, que é as classes, olha só. Nós vamos trabalhar aqui nos intervalos das nossas classes, ó, tem várias opções, tem seleção de dados que você quer, por exemplo, por ano, por região, tá vendo? Se você tiver alguma variável, só quando teve floresta ou campo. Aqui é quando você tem variável, a gente não tem variável nesse caso, então a gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar aqui com os intervalos, que é aquelas classes lá, aquelas faixas do nosso gráfico. Então, vamos lá, vamos transformar, vamos colocar 5 intervalos. Eu posso cortar também os meus dados, eu posso descartar aquelas informações que estavam passando muito discrepante do campo. Então, vamos colocar 12, que está dentro, vamos botar 15, que está dentro do que a gente observou lá, né? Que era a maioria das nossas observações estavam até 15. Então, ele vai cortar as observações que passaram dessa distância, para tentar chegar num ajuste melhor. Beleza, só estou mexendo nisso agora, eu posso colocar quantas classes eu quiser, ó. A diferença de eu colocar esses cut points aqui, se eu colocar manual, eu que vou editar, entendeu? Eu que vou ter que preencher aqui os cut points, quer ver? Deixa eu abrir aqui de novo. Se eu colocar manual, ó, eu colocar 5, ele não vai preencher automático quando eu colocar 20 aqui, ó. Se eu colocar automático, ele já divide em classes iguais, ó. Então é mais fácil ser dessa forma. Vou colocar já no automático aqui. Mas eu posso querer que, por exemplo, uma faixa seja maior que a outra, aí eu trabalho no manual. Posso, por exemplo, que vá de 0 a 5 a primeira faixa, depois que vá de 0 a 7, entendeu? Para isso funciona o manual. Mas como eu quero uma classe bem uniforme, eu vou colocar 15 no momento. Posso colocar também um nome para o meu filtro de dados aqui para ter isso salvo. Posso colocar classes iguais de 15 metros. Aí ele vai dar um nome para esse filtro. Pronto. Eu posso criar depois um new aqui, ó. Eu crio um novo filtro. Vamos criar um novo filtro aqui. Só para vocês verem. Vamos colocar com classes maiores. 5, aí 6, 9. Vamos deixar mais ou menos só a primeira classe que vai ficar maior. Então, classes
iguais, a gente apaga esse 1, classes com, você pode colocar qualquer nome que seja intuitivo para você. Primeiro, intervalo maior. Aí ele salva um outro classe para mim, mas eu quero usar essa primeira aqui. Você pode criar vários tipos de análise aqui para você já ir fazendo seus modelos. Beleza, esses aqui são os nossos filtros de dados. A gente tem mais coisa aqui para filtrar. Ó. Esse aqui só são os intervalos. Se eu quisesse cortar também dessa forma, mas deixar sem, vamos supor aqui, ó. Eu não quero mexer eu quero que seja no default as classes, mas eu quero truncar os meus dados. Então, eu quero descartar tudo que for maior do que 15. É uma outra forma de fazer isso. Então, ele vai fazer a análise. As classes vão ser no default, no programado, que está no distance, mas ele vai descartar tudo que for maior que 15. Que é uma outra forma de conseguir fazer essa edição dos seus dados, né? Você conseguir chegar no melhor modelo. Beleza, vamos manter esse aqui. E agora vamos ver a definição dos modelos. O que é essa definição dos modelos? É aqui que você vai falar para ele, eu não quero só que você faça ref normal. E aqui tem uma coisa interessante que vocês vão usar nos lagartos. Ó, a primeira estimativa aqui, ela vem global, olha só. Porque eu só tenho uma área, que é a ilha Anchieta. Quando eu tiver, por exemplo, campo, floresta, eu posso pedir para estimar por extrato também as densidades, as taxas de encontro. Tudo isso eu posso pedir que seja feito por extrato também. Ou pedir aqui, ó, extrato definition, eu quero que seja por extratos, ó. Mas eu não tenho isso nesse caso. Aí eu não tenho, então, no stratification. Quando vocês forem fazer o exemplo dos lagartos, vocês vão ter isso. Aí lembra de colocar extrato aqui, ó, nos seus modelos de definição para poder estimar melhor. E também você ter as estimativas por extrato aqui também. Para cada tipo de ambiente, você ter a sua densidade e tamanho populacional. Beleza. Então, aqui não temos nesse momento, mas depois vocês vão ter essa opção de extratos que está aqui na estimativa. E aí, a gente tem as funções aqui, a gente não tem tamanho de grupo, nenhum exemplo vai ter, a gente só mexe nesse class size quando a gente tiver tamanho de grupo. Geralmente a gente deixa isso no default, não é algo que você... Isso aqui é quando você tem certeza dos tamanhos do grupo, né? Geralmente na natureza a gente não sabe esse tamanho de grupo, com certeza, então é melhor nem mexer nisso, deixar no default mesmo. Aqui você ainda tem como voltar, lembra no início que tinha aqueles multiplies, quando você não tem certeza, tem como adicionar aqui ainda. Essa parte da variância é para você corrigir, por exemplo, eu quero que assuma, isso aqui é empírico com base nos meus dados observados, que é o default do programa, e é o que a gente vai trabalhar agora, mas se eu já souber que a distribuição é rara, que tem super dispersão dos fatores, né? Quando os seus dados não estão tão bem distribuídos, você pode fazer algumas correções estatísticas ainda nessa etapa aqui. Mas a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com base no observado, que é esse primeiro. A gente, muito difícil mexer nesses outros aqui. É só realmente quando você tem certeza, e como a gente quase nunca tem certeza do que a gente observou, a gente não mexe tanto nisso aqui. Beleza, aqui é a parte de miscelânea, então aqui também você tem como mexer também nos seus dados, onde vai salvar, mas a gente vai trabalhar basicamente nesses dois aqui no momento, ó. Aqui quando vocês forem trabalhar com estratificado, exemplo do lagarto, desses exercícios, e aqui é o que a gente vai fazer para todos, né? Ó, nós vamos adicionar os 5 modelos que ele faz por vez, e a gente vai colocar o ref normal, distribuição uniforme, hazard rate, e vamos colocar o negativo exponencial. E aí vamos repetir com isso aqui, geralmente a gente só tem distribuição de cosseno, então isso aqui é quando você também tem um outro conjunto de dados, quando você tem mais estratificação na sua análise, quando você tem uma distribuição rara de espécie, você mexe um pouco nessa parte que é a sua chave, né, de ajuste que chama para corrigir essa parte da sua função. Então, a gente, nesse caso, está trabalhando com uma espécie normal, de distribuição realmente que não tem que mexer nisso. Então, a gente deleta esse modelo, vamos fazer 4 diferentes. Beleza? E nós vamos selecionar por IC. Então, tudo certo, vamos rodar para ver como é que vai dar nossos dados. Tá vendo que aqui já trouxe mais alertas, ó.
Esses alertas aqui também, ó, o número de parâmetros foi diminuído, né? Então, ele precisou de um parâmetro inicial para conseguir rodar. Isso aqui tudo ainda não é um parâmetro. Enquanto der laranja, a gente dá uma lida, se for essas questões que está reduzindo os parâmetros, que está tentando reduzir para obter monotonicidade, tudo isso é questão de que realmente ele precisa fazer isso, entendeu? Não é algo que te chame a atenção. Quando for algo que realmente deu errado, vai ficar vermelho isso aqui. Aí sim você tem que se preocupar. Laranja ainda é algo esperado, não é algo que vai te preocupar nesse início. É sempre importante ler, mas o laranja ele só está te avisando que ele precisou corrigir alguma coisa. O vermelho é realmente que ele não conseguiu fazer essa correção automática. Beleza, aí ele vai te dar o resumo aqui com o glossário de novo. Ele agora, como ele cortou, o nosso máximo é 15, lembra que a gente colocou? Então ele cortou, a gente tinha 111 foi para 84. Ele fez todos os nossos modelos e o modelo ainda melhor foi o half normal, com base no que eu construí aqui. Então o modelo ainda está vencendo o half normal aqui. Na verdade aqui já fala, ó, deixa eu voltar aqui sobre o... Ah, ele fez 2 modelos half normal para a gente, selecionou um half normal, que ele ainda faz o default dele. Então, aqui é isso aqui, é ele fazendo ainda o default dele. E aqui é os nossos modelos. Ó, a gente criou os nossos modelos com a distribuição. E aí ele selecionou, né, dentro do uniforme, ele selecionou esse, dentro do Hazer Rate ele selecionou esse. No final ele vai falar para a gente qual foi o melhor, que foi o Hazer Rate. Então, deixa eu voltar aqui para tentar entender, explicar melhor isso. Ele fez todas as estimativas diferentes para cada um desses modelos que a gente colocou de distribuição. Então, aqui ele fez 2 modelos half normal, meio normal, e selecionou o primeiro. Beleza. Aí ele foi para a próxima etapa. Com a distribuição uniforme, ele selecionou esse segundo aqui, que é de acordo com as classes também, e com os ajustes que ele está fazendo para chegar no melhor. Ele tenta passar várias curvas dessa daí, lá naquele conjunto de dados, para ver qual vai se ajustar melhor. Desde a mais extrema para menos extrema, para tentar encontrar o meio do caminho, que é mais ou menos a parte de verossimilhança. Verossimilhança, você está tentando várias coisas até chegar no ponto que você mais chega próximo da sua estimativa. E aí ele faz isso para todas as classes que a gente colocou, e ele vai selecionar esse aqui, na verdade, depois, o Hazer Rate e o negativo exponencial. E por último, ele fala que o melhor foi realmente o Hazer Rate. E vamos ver como que é essa curva aqui. Ele já fez a nossa detectabilidade de novo. Tá vendo? Ó, corrigi meus modelos e tirei aquela parte que provavelmente é o campo, né, que foi amostrado. Olha como a detectabilidade aumentou. A detectabilidade era 16%, a gente foi para 66%. Então, eu corrigi muito bem os meus modelos. Então, provavelmente eu vou ter uma estimativa mais confiável. Então, aqui é mais ou menos o meu ajuste, ainda não está tão adequado. Eu ainda posso mexer, ó, mudar um pouco a classe para essa primeira aqui, não ficar esse dente aqui, ficar uma coisa realmente como que é a premissa do método. E aí a gente tem as estimativas também, cada vez que você mexer nisso vai mudar essas estimativas. Ainda não tem um coeficiente de variação muito bom, aumentou meu coeficiente de variação, aumentou a detectabilidade, mas aumentou meu coeficiente de variação. Então, eu ainda, para esse dado, eu vou ter que contar com a nossa taxa de encontro. Então, eu não posso utilizar ainda a minha densidade. Você pode informar sua densidade nos resultados e falar o seu coeficiente de variação e falar, olha, com base no coeficiente de variação que foi maior do que 20%, eu estou informando também a taxa de encontro. Porque com isso já é um índice de abundância também que pode sair dessas análises. Beleza? Eu acho que é isso. Essa questão toda do programa. Eu acho que quando vocês forem praticar, vocês podem brincar bastante aqui, ó. Muda esses intervalos máximos que vocês conseguirem, faz bastante intervalo, faz menos intervalos, ó. Vamos fazer com menos aqui, ó. Só com 3. Ver como é que vai fazer a análise. Aí você vai mexendo, ó. Já diminuiu. Eu tinha 9 aquela hora, já tem 7, ó. Aí vamos ver como é que fica o gráfico.
Aí agora o melhor modelo ainda continua sendo o Hazer Rate, se não me engano, deixa eu ver. Não, agora o melhor modelo foi o Half Normal. Tá vendo como vai mudando? Toda vez que você trabalhar nos seus dados, você vai ter um ajuste diferente. Ó, tudo isso, todas as estatísticas mudam, estão mudando ajuste, tudo vai mudando. Mas olha só como vai ficando mais ajustado a minha curva. Então, o que você quer é que seja ajustado isso aqui. Então, tudo vai mudando. Coeficiente de variação ficou bem próximo da última análise. Então, já sabe-se que esses dados a gente não vai conseguir um coeficiente de variação, só se você talvez colocar uma variável e estratificar depois. Então, é tudo para se considerar. Então, vão brincando bastante, vendo essa curva, vendo a faixa efetivamente amostral, que é essa aqui, e a detectabilidade, como é que vai mudando, como é que muda essa variação dos seus dados, se é acurado, se não é, como é que vai mudando o esforço aqui, né? Como você está cortando os dados, se você não está cortando os dados. Por exemplo, eu posso não cortar os dados, posso colocar 100 aqui. Seria usando todos os dados. Então, é realmente tentativa e erro para ver até o momento que você vai conseguir o melhor modelo. Que aqui, no caso, já está bem longe de ser o melhor modelo, né? As classes ficaram muito grandes, não dá nem para ver elas. Então, eu posso chegar aqui, ó, aumentar um pouco mais, ó, para ver se vai fazer alguma diferença. E vendo como é que isso vai anotando cada vez que vocês estão fazendo, quais as estimativas, ver qual foi o melhor modelo, para depois, no final do dia, falar. Ah, eu encontrei dessa forma, talvez você encontre até o melhor modelo que eu fiz aqui. Então, vão vendo como que isso vai alterando. Olha só como isso aumentou. Estava dando sempre 400, 500, 600 indivíduos, deu 1.959 indivíduos agora. Olha como isso mudou completamente. Antes só era a taxa de encontro. Agora é totalmente voltado para a probabilidade de detecção. Então, você vê que, pelo gráfico, você já consegue ver. O gráfico ele é o mais importante dessa análise, né? Mais do que todos esses números aqui, é você olhar como que está esse ajuste aqui. Já está nitidamente que não está um ajuste interessante. Volta aí a gráfico... onde está o coeficiente de variação, que está enorme, né? 100 e tanto, né? Olha, exatamente. Olha só, você vai vendo. O gráfico te diz tudo na análise de distância. Se o gráfico ficou bem alinhado, bem passando, bem dentro das coisas, um gráfico do jeito que o programa, a premissa pede, você vai chegar lá nos resultados, você vai ver que teve um coeficiente menor, que você consegue ter toda essa correção, ter uma estimativa mais precisa. E quando você está tendo um gráfico que é totalmente discrepante, você vai ver que tudo vai aumentar, que não é nada confiável desse modelo. Então, você vai vendo que realmente esse modelo pode ser descartado, foi um modelo bom. Aí, vamos botar aqui, então, 20 agora. Vocês podem alterar isso à vontade. E sempre olhando os gráficos, sempre clica para rodar de novo. Ó, esse aqui ó, já teve um warning só. Por mais que às vezes o gráfico não vai ficar do jeito que se espera, talvez seja um modelo bem mais confiável. Mas olha só, tá aumentando aqui, ó, o meu P tá sempre girando em torno daquela hora era 16%, agora quando eu faço o corte para tirar as áreas que eu observei com maior distância, que foram poucas, a minha detecção sempre aumenta. E aí você já tem um gráfico que não é tão adequado assim. Mas pode ser que ele às vezes não dá uma estimativa tão boa, tá vendo? Mas é isso aqui, a estimativa melhor que eu obtive para esse resultado foi 465 indivíduos. Então, não está tão longe ainda da realidade. E o coeficiente menor que eu consegui aqui foi 25, se eu não me engano. Então, é mais ou menos com base nisso. Beleza? Aí tem os exemplos aqui, ó. Vocês vão ter o exemplo da cutia, vão ter o exemplo do bugio. Deixa eu explicar um pouco o que seria. Então, ó, vocês vão testar várias coisas da cutia, vão me responder qual foi o esforço empregado, qual a faixa efetivamente amostral, como vocês podem interpretar esse resultado, qual foi o melhor ajuste que vocês conseguiram, o melhor modelo, qual o melhor valor de densidade, tamanho populacional, qual foi o coeficiente de variação, a gente pode confiar nessa precisão, por que que não? Então, descrever tudo que vocês forem rodar aí de modelo, qual foi o melhor. E aí a gente tem o segundo exemplo, que é um exemplo do bugio lá da Ilha Grande, que a gente tinha poucas observações, mas a gente teve aquele surto de febre amarela, que morreu muito bugio
na Mata Atlântica e na Ilha Grande morreu bastante também. Então está explicando aqui, e aí a gente precisou de qualquer forma tirar uma estimativa disso. Então a gente precisou rodar essas análises. Então a mesma coisa, responde por quê, o que vocês interpretam desses dados. O bugio, nesse caso aqui, é um exemplo que não tinha escolha, a gente precisava ter pelo menos um índice de abundância dessa espécie, para a gente ter noção do tanto que foi perdido, né, da população com a febre amarela. E foi um estudo em 2013, então foi bem antes da febre amarela, né? Então era a única estimativa que tinha, então era isso ou nada. E depois a gente tem um exemplo de um lagarto, né? Que às vezes tem gente que trabalha com répteis, e lagarto é um excelente grupo focal para trabalhar com amostragem de distância. É muito bom para estimativa populacional de lagarto. E a gente tem uma detectabilidade alta de lagarto, na maioria das vezes. Então é ótimo para fazer essas estimativas, responde super bem. E aqui tem uma pergunta extra, como são dados estratificados, qual a densidade para cada um desses campos nativos aqui? Beleza, gente? Nada beleza ainda, que eu acho que vocês nem mexeram no programa. Muito bem. Bom, eu acho que só mexendo, né, e já trazendo as dúvidas com como entrar os dados e tudo. O que bom, depois eu falo isso, mas assim, eu acho que só para não perder o foco, eu acho que o Átila, muito obrigada, porque você foi muito detalhadamente em todas as coisas, está gravado, então vocês podem voltar, ir para frente, para trás, procurar aquele local em que explica mais ou menos alguma coisa. Então, assim, muito obrigada, Átila, ali, por essa revisão tão detalhada de cada parte ali do programa, super importante. E assim, para não perder o grande foco, né? Porque pode ser que eu imagino que vocês estão se sentindo assim, nossa, mas tudo isso assim, como que eu vou fazer tanta coisa? Mas assim, na verdade, o programa faz tudo complicado, porque realmente o que a gente precisa, como a Átila falou, a gente precisa ajustar essa curva da melhor forma possível, porque essa curva é que vai dizer, né, quanto que foi deixado de ser amostrado por esse problema de detectabilidade, para poder estimar de maneira mais eficaz, mais acurada, né, e real, a minha densidade. Então, eu não detectei tudo, isso eu sei, mas quanto que eu deixei de detectar? E essa curva é exatamente isso. Ela vai me dizer quanto que eu deixei de detectar e vou poder corrigir meu valor para a densidade. Então, esse é assim, em grande medida, tudo que a gente ficou falando agora é a importância de encontrar essa curva que seja a necessária para a gente ter bons dados e estimar e corrigir a distância para esse problema de detectabilidade. Então, não é tão complicado. Parece porque são um monte de passos e coisinhas, né? Mas a ideia é isso. E depois tem essa coisa, né, de eu posso ter uma curva específica para cada ambiente, porque os ambientes são diferentes, né? Então, se eu coloco tudo junto, aí acaba tendo muito ruído, né? Então, se calcular numa curva para cada ambiente, como o caso dos lagartos lá, vai ser um pouco melhor. Mas isso vocês vão descobrir ali fazendo os exemplos, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui com relação a essas curvas, para tentar explicar melhor o que elas significam. Deixa eu abrir de novo o Paint aqui. Olha só, o que a gente tem aqui? Isso aqui, a Nena talvez deixou na aula dela, isso aqui é o nosso universo, o total. Então, a gente tem aqui um total, né? Esse quadrado todo aqui seria o nosso total. Abundância. A gente tem aqui o nosso total de abundância. E aí, esse é o total, esse quadrado inteiro é o nosso total de abundância. Então, vou botar ele até aqui fora. E aí, o que a gente vai? A gente vai a campo e a gente quer justamente o lado de cá. Então, a gente geralmente constrói o quê? Constrói um observado, né? Que seria o lado de cá. Então, a gente tem aqui o observado. Foi o que você observou em campo, que é aquelas barras, né? Aquilo é o nosso observado. Isso aqui é o estimado para chegar nesse total. Então, com base no observado, a gente quer refletir para chegar nesse total. Então, vamos supor que isso aqui tudo é perdido desse total, desse quadrado.
Então, vocês lembram quando a curva deu super flat, quando ela deu super baixa, deu uma curva assim. Que foi o quê? Quando deu essa curva aqui, o que a gente teve? Que a Cintia até pontuou. A gente teve aquela coeficiente gigantesco de variação e a gente teve cerca de 1.650 indivíduos de cultivo. Foi uma abundância gigante, porque ele está pegando, poxa, você observou isso, ele tá, o que o programa está concluindo? Caraca, você perdeu muita coisa, então essa abundância é super alta. E aí, quando você já tem todas as outras curvas, a gente teve algo mais próximo de metade do observado, a gente já teve, por exemplo, uma abundância de 500, 600, então uma coisa muito mais realista do que se espera, porque você teve muito mais dado observado. Então, ou seja, se você vai para campo, você não observou quase nada, ou você construiu essas classes de maneira tão ampla que esse gráfico fica super achatado aqui, isso vai inferir muito na sua detectabilidade, porque você perdeu muito mais do que você observou. E o correto é que você enxergue muito mais do que você perdeu. É o ideal dos mundos. Então, essa curva é a mais importante. Então, não foca muito naquela questão toda matemática, estatística. Fica olhando o comportamento da curva, como isso influencia a sua densidade, sua abundância. É basicamente isso que é o exercício. Vocês entenderem o que é essas barras, que é o seu observado, e como o que você observou em campo, e como você está construindo esse modelo, influencia na sua estimativa. Então, isso que é o maior parâmetro de interesse, esse gráfico. O gráfico do distance, a gente está trabalhando com amostragem de distância. Então, essas classes de distância que você está determinando para o modelo é o pulo do gato para você ter a sua estimativa. E isso vai ser de acordo com a biologia da sua espécie. Por isso, você tem que ter um conhecimento do grupo que você está trabalhando. Não adianta eu trabalhar com um lagarto e colocar classes de distância de mamífero. Não faz sentido para esse grupo. Então, tudo é focado no gráfico e vocês vão ver como isso traz estimativas diferentes, né? Então, mais ou menos eu queria desenhar de novo para vocês entenderem qual a importância desse gráfico, dessa detectabilidade do observado, do estimado, né? Para talvez fazer mais lógica quando vocês forem construir esses modelos, né? Muito bem. Eu acho que... Gente, algum comentário? Perguntas deve ter bastante, mas estão aí? Estão vivos, pelo menos? Sim, estamos. Muito bem. Estamos. Sim. Tá ótimo, então. Liguem suas câmeras aí rapidinho, só para ver a carinha de vocês. Todos assustados, né? Depois desse monte de coisa. Ainda mais que viram essa disciplina, eles veem muitos softwares, né? Então, acaba que fica só a ponta do iceberg de todos eles vão ficar na cabeça. Aí eu acho que cabe depois, o que se identificou mais, tem várias disciplinas, né? A gente tem disciplina de modelo de ocupação, a gente tem disciplina de populações mais focadas em indícios de captura, marcação e captura. Aí cabe, me identifiquei mais nisso, vou usar na minha dissertação, na minha tese, aí vai por conta própria, mas acho que essa disciplina é bacana que você tem um universo da ponta do iceberg de tudo que existe, né? E você depois fala, caraca, a cabeça, você sai da disciplina assim, bum, muita coisa, o que eu vou fazer agora? Ou quer aplicar tudo na tese, acontece isso também, eu era assim na época. Aprendi uma coisa nova, eu quero usar isso daqui também. Aí depois vi que não era bem aí que a banda toca, né? Não, mas bem isso aí. Eu acho que é importante saber quais são as ferramentas disponíveis, né? Saber o que eu posso fazer, como que eu posso analisar os dados. Aí, quando você precisar de uma, você realmente vai mergulhar e entender ela com os próprios dados, quando tiver realmente que entender. Mas eu acho muito importante saber o que está ali, né? Disponível para poder ter essas informações. E isso também é importante saber como eu preciso coletar os dados, né? Porque, por exemplo, agora vocês ficaram assim, talvez interessante, eu preciso de uma estimativa boa de densidade, eu preciso pensar em coletar dados com distância, né? Ou não, na verdade, eu tenho uma área muito grande, tenho pouco tempo, eu vou trabalhar com ocupação, né? Então, assim,
fazer esse apanhando pelas diferentes métodos disponíveis é importante, mas lógico, nenhum deles vocês entraram profundamente, né? Então, o objetivo é justamente, como a Atila falou, mostrar a pontinha do iceberg de tudo. Com certeza. Então, gente, que bom ver vocês, estão aí ainda, vivos. E vamos fazer assim o seguinte, vocês querem abrir a sala às 2 melhor ou 2:30? Por mim, tanto faz, aí eu deixo, ou vocês querem se encontrar às 2:30 ou às 2? 2:30? 2:30, tá bom. 2:30. Tudo bem. Tá ótimo. Então, às 2:30 eu vou encontrar vocês aqui, eu vou criar as salinhas para os grupos, aí para vocês ficarem trabalhando. E às 5, o Átila vai encontrar aqui de novo com a gente para a gente discutir e ver aí os resultados e tirar mais dúvidas, porque é aí que vocês vão estar já, né, com a experiência de ter mexido nos dados e no programa, né? Às 2:30, quando eu for abrir, né, aí eu posso dar uma ajudadinha ali, se vocês tiverem algum problema para entrar os dados, alguma coisa, eu posso ficar ali um pouquinho com vocês também, tá bom? Combinado. Obrigado, Átila, pode ir almoçar, porque para você já é 1 hora lá, né? E para metade da turma aqui também, porque tem muitos que estão lá. Obrigado, gente. Até mais tarde. Até mais tarde, então. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.